Acho que por causa do monitor. Ih, vai ficar dando problema, ó. Fica dando chilique. Então vamos ver o que é que ele avisa. A saída é aparentemente igual, né? É. Nesse caso aí ele foi até o 4, testou até bem, só que ele fez a parte do time do teste. Vamos lá, vamos ver o que é que está acontecendo. Oh, está faltando os barrainhos no final. Não, mas aquele último ali, o barrainho. Exato. Você termina o código dizendo que você não tem. Vamos lá, primeiro, a indentação, tu tem que prestar atenção na indentação, tá? Então isso daqui, tudo que tem if, else é escopo, então a indentação são filhos, é para estarem para cá, tá? Então só o que está faltando são os barrainhos, dizendo que está terminando a última linha. Aí você tem isso, tem que ficar dizendo barrainho. É, porque senão ele não quebra a linha. Quer ver, ó? Eu sei. Quando vocês tiverem com resultado igual ou aparentemente igual e estiver dando erro, por exemplo, ó, se sem querer ele coloca um espaço bem aqui, só um exemplo, tá? Um espaçozinho bem aqui. Você acha que vai dar para ver esse espaço que você colocou a mais? Você vai dar problema? É, não, se você conseguir enxergar que tem um espaço a mais. Não, você não vai ver. Ó, 0,44. Não dá pra ver. Ah, tá, porque o espaço ficou depois do barra N, né? Tem razão. Teria que ser aqui, né? Antes do barra N. Isso aqui, ó. Não dá pra ver o erro. Tu queres fazer o quê? Fazer a raiz quadrada, em vez de colocar o número multiplicado por ele, fazer, por exemplo, valor de B, aí chapeuzinho A e 2, que é o... Não. É assim mesmo que faz a raiz? A raiz é assim, SQRT de delta e tem que importar o math.h. Não, elevação de número, eu falei. Ah, tá, tudo bem, ao quadrado. Onde é que tu tá vendo aqui número ao quadrado? Valor B vezes valor B. Valor B. Eu acho que tem um pool no... Tem que dar para o pool. Seria pool... Assim. Eu acho que é assim. Ao quadrado, né? Deixa eu ver. Ah, ele vai reclamar desse espaço extra aqui. Mas eu vou fazer uma correção no códigozinho do VPL, se tudo der certo hoje. O pool não deu certo? Não consegui fazer. Ah, o teu código não deu certo. Aí eu fui fazer outra e fez certo. Esse valor ao quadrado. O pool. Tu queres ver outro, só pra gente ver que é só a mesma questão dos espaços? Provavelmente o outro também é um barrainho no final. Da casa triangular? É. Se tu disse que a saída é igual. Da casa triangular. Peraí, assim, a casa triangular e tem outro prego aqui. Ó, vamos ver aqui. Deu certo pra mim. Bora ver. Amei. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Ele vai dizer... só aqui, provavelmente. Barra N. Tudo bem? Não, é assim mesmo. Você está aprendendo a falar com o computador. Ok, pessoal, então eu vou sair do teu mudo, tá certo? Obrigado. Então vamos lá, hoje o dia é pra gente tirar dúvidas do que vocês fizeram e do que vocês não fizeram, do que vocês tiveram dificuldade. Eu tive muita dificuldade porque eu não consegui rodar o código, porque o código não rodava. Então o que foi que vocês tiveram de dificuldade para eu entender? A minha dificuldade foi sentar para estudar, eu acho que é emocional. Um de cada vez, Deixa. No caso lá, assim, não é exatamente aí no mais lá no visual
Se a gente usasse, por exemplo, essa questão aqui do SQRT, quando a gente fosse gerar lá, aqui, ele reclamava. Aí botar o nome daqui, um ponto C, tem que colocar um... Menos LM. Eu explico já disso, tá? Guarda aí, daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos juntando as coisas. Da apostila que você mandou a gente ler? Presta? Sim, presta. Eu só estou fazendo pergunta em relação aos exercícios que tem nela. Não precisa fazer não. Pode fazer os do Moodle mesmo. Né? É porque lá eles vão só fazer exercício de linguagem. Se quiser fazer, pode fazer. Mas eu não tenho como avaliar se vocês fizeram ou não fizeram. O Moodle eu sei o que vocês fizeram, o que vocês não fizeram. O que mais? Será que vocês tiveram dificuldade ou não tiveram? Ou foi? E aí, o fogo lá do fundão da saideira, deu certo essa atividade? Posso seguir em frente com a matéria? Porque a gente vai ter só essa semana. Depois dessa semana a gente vai ter uma semana sem vocês me verem, né? E aí a gente só volta na outra. Então tem que passar matéria suficiente, atividade suficiente para vocês passarem 2 semanas ocupados. Ok? Então, o que foi que nós já vimos, pessoal? Só para nós nos situarmos. Nós vimos apenas o início, fofoca na meta aqui, o início do que é o processo de compilação, linkagem. Eu acabei não entrando muito nisso. E eu passei o suficiente de entrada e saída e entrada formatada, operação de módulo, tudo na aula passada. Então, para quem não estava aqui, para quem faltou, lembrando que as aulas elas estão no YouTube, para se você se perdeu, e o nosso objetivo é fazer essas de operação, porque essa semana vocês já vão ficar com a tarefa de fazer os de seleção, porque a gente já vai entrar em operador de seleção. Então, se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, a gente conversa, a gente negocia, a gente... Tá. Então, vamos lá, vamos para a aula de hoje. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como funciona o processo de compilação, como é que o compilador gera o código objeto. Então, deixa eu entrar aqui na pasta de vocês. CD, Dropbox, Git, Cena. Então, semana 02, episódio 1. A gente vai falar de compilação e seleção. Tá. E é ruim, essa cor é ruim. Deixa eu trocar a cor aqui. A cor clara fica melhor de ver. Tá, então vamos fazer um desses códigos que nós vimos que tem operações matemáticas, tá? Então, eu vou fazer... Como é que calcula? Não tem aquele lancezinho do IMC, não? IMC não tem operação matemática, não. Peso vezes altura, você já viram essa... É a atividade que tem na apostila. Ah, e tem um que é IMC, né? Como é que calcula IMC? É o peso dividido pela altura quadrada. Peso dividido pela altura quadrada. Então, cadê aqui? IMC. Como calcular e veja a tabela. Vamos ver aqui como é que eu calculo. Blá, 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 blá. Peso vezes altura. Cadê? Tá. A primeira é a altura multiplicada por ela mesma. Aí depois divide o peso pelo quadrado da altura. E aí nós temos uma tabela de várias faixas no qual o IMC se situa. Então, primeira coisa, vamos calcular aqui o nosso IMC. Acho que a gente tem alguma questão de IMC no FUPSFan? Acho que não, né? Primeiro da apostila. Tem não. Então vamos fazer uma questão de IMC. Calcula. Sim. Calcule o IMC da pessoa. Dado o que? Dado altura em centímetros. Não, altura em metros e peso em quilogramas. Então vamos botar aqui um exemplo. O exemplo. Cadê?
que é que a gente espera aqui? Se for 1,70 e 70 quilos, então 1,70 e 70 quilos, o que é que a gente espera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que a gente espera que saia? 24,22. 24,22. Então a gente já tem o nosso primeiro teste aqui. Vamos fazer nosso código para passar nesse teste. IMC.C. Vocês ainda lembram como é que faz isso daqui? Já esqueceram? Include stdio int main. E aí agora eu preciso de duas variáveis. Por que eu preciso de duas variáveis? Pelo menos para poder obter altura e peso. E são de que tipo minhas variáveis? No meu caso aqui as variáveis são do tipo flutuante, né? Então, float peso e float altura. Qual é o primeiro que eu tenho que ler? Altura. Então isso daqui é importante, entendeu? Que é claro, eu poderia estar programando para uma pessoa, né? Por favor, digite seu peso. Por favor, digite sua altura. Mas como eu estou tentando acostumar vocês com o modelo de teste, eu vou começar fazendo esses códigos imaginando para o computador. Então a gente faz o teste, sabe o que é que entra no código, sabe o que é que sai do código, a gente passa no teste e depois a gente faz uma versão para seres humanos. Tudo bem? Então vamos lá. Altura. Agora o que é que eu preciso fazer? Ler as duas variáveis. As duas variáveis são do tipo float. Eu posso ler elas em seguida, assim, ó. Esse comando do scanf vai dizer leiam float. Esse espaço significa percorra quantos white spaces forem necessários até encontrar outra coisa para tentar transformar em float. Se você botar um nome, aí ele vai quebrar, como a gente viu semana passada, e vai ficar louco e passar direto. Então, bora lá. A primeira variável eu vou colocar onde? Onde? No endereço de altura. Então, no endereço de altura é onde eu vou colocar a minha primeira variável. E a segunda eu vou colocar no endereço de peso. Tá. Então, posso criar uma nova variável para colocar o valor do IMC. Ela seria de que tipo? Tipo, float. Nome sugestivo, IMC é um nome sugestivo? O que é... Como é que calcula mesmo, hein? Altura vezes altura... Não. Peso dividido por altura vezes altura. Então, vamos lá. Peso dividido por altura vezes altura. Será que isso daqui dá certo? Você lembra que na matemática a gente tem a precedência de operadores, né? Então, se você tem soma e tem multiplicação, a multiplicação tem precedência sobre a soma. Mas se você tem divisão e multiplicação, não existe precedência. Então, ele vai primeiro fazer essa conta aqui. Resolve essa conta, chega no resultado e depois multiplica. É o que você quer? Não. Você quer que ele primeiro faça esse daqui. E os parênteses servem para você definir a ordem do que você quer que seja executado. Então, igual na matemática. Pois é o que eu vou usar agora. Como você está utilizando só operações básicas, multiplicação, soma, você não precisa de mais nada. Vou só imprimir o IMC e a gente volta, tá? Então, print o seu IMC é %f barra n. E aí eu passo o que para ele? IMC. 2.f. Tá. Se eu só imprimir assim, vamos ver o que acontece. Então, se eu só imprimir assim, ó, meu código está aqui, na pasta que eu estou.
Então vocês têm que prestar atenção nisso. Às vezes fica tentando compilar o arquivo errado. Ou então, professor, eu não consigo compilar o arquivo. Quando eu vou olhar na pasta, vocês não estão no canto certo. Então, eles observem se dentro do diretório de arquivos, lista os arquivos que você está trabalhando. Isso daqui é importante. Para eu fazer isso, normalmente como eu faço, eu vou navegando até a pasta onde eu quero trabalhar, cd, e aí eu digito o comandozinho code, que é o VS Code, abrir o VS Code aqui, nesse lugar, nessa pasta, e aí ele já abre na pasta padrão. Professor, o outro professor vai utilizar o CodeBlocks. No CodeBlocks eu não preciso me preocupar com pasta, eu não preciso me preocupar com saber compilar, não vou nem escutar falar de GCC. Depois que vocês aprenderem, aí vocês podem usar o editor que vocês quiserem da vida de vocês. Tudo bem? Mas qual o custo de vocês? Sistema de informação. Vocês não precisavam aprender isso não, mas é sempre bom, sabe? É sempre bom. Conhecimento não se descarta. Porque dá uma segurança a mais você entender o que realmente está acontecendo, e eu acho que vale a pena, tá? Então vamos lá. Se eu listar, eu tenho isso daqui que a gente chama de código. Começa com F de farofa. Código fonte. Código fonte. Eu preciso transformar esse código fonte em um código que seja executável. Então, se eu tentar rodar esse bicho, imc.c, ele não vai rodar. Por que ele não vai rodar? Professor, porque o senhor não tem permissão. Olha, ele está dizendo que o senhor não tem permissão para rodar esse código. Por que é que eu não consigo rodar esse código? Eu não consigo rodar esse código porque esse código, ele é um arquivo de texto. Ele não é algo executável, ele é só um arquivo de texto. Ele é feito para seres humanos lerem. Então eu preciso transformar isso no código de máquina que a máquina possa executar, que faça sentido para ser executado. Porque por enquanto ele é só código fonte, ele é só código para gente. Então, uma forma de fazer isso é chamar o compilador. O compilador vai pegar, verificar se todas as regras fazem sentido, se não ficou nenhum parêntese aberto, nenhuma vírgula faltando, nenhuma variável que você colocou o nome errado, se tudo faz sentido sintático. Por exemplo, sintático significa a seguinte frase está certa. Ó. A vaca voa. Sintaticamente está certo? Sintaticamente está certo. Eu tenho um artigo, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, mas logicamente está certo? Não. Nem tudo que compila, nem tudo que está sintaticamente correto faz sentido, porque vaca não voa. Pelo menos não de onde eu venho, né? Então, a gente vai vamos pegar o código fonte e transformar em código objeto, e nós podemos fazer isso através do nosso amigo GNU Code Compiler, ou GCC. GCC IMC foi o que nós fizemos na aula passada. Então ele vai verificar que isso daqui é um arquivo .c, vai compilar utilizando as bibliotecas padrões e vai gerar um executável chamado a.out no Linux, a.exe provavelmente no Windows. Alguém fez no Windows? Ele gera o que? A.exe? Não sei. Então tá aqui, ó. Esse... Ah, tudo bem. Então, é importante tudo bem que vocês façam no Moodle, mas vocês também têm que saber fazer no computador de vocês, para se o Moodle cair, professor, o Moodle passou o final de semana fora do ar, não estudei. Não estudei porque se não for o Moodle eu não sei fazer nada, então precisa trabalhar com as duas realidades. Replit. Mas se acabar a internet você não consegue mais usar. Então, vamos pelo menos aprender a fazer. Por que é que eu não estou vendo nada? Porque tem que digitar. Por que é que ele não me perguntou nada? Porque ele estava programando para a máquina. Então vamos lá. Eu tenho 1,70 m. E eu tenho 70 quilos. Então, ó, o CMC é 24,22. Para ficar com duas casas decimais, eu vou aqui e boto ponto 2. Não. Ponto 2F. Se eu quisesse zeros à esquerda, eu colocaria 0,4. 4 até 4 decimais, complete com zero se precisar. Então, ok, vamos ver. Só rodar de novo, já está funcionando?
1,70, 70 quilos. O que é que não mudou? Porque quando eu altero o código-fonte, tenho que gerar de novo o executável. Eu gero o executável GCC. Olha, vocês estão craque já. 1,70, 70 quilos. Tudo bem? Vamos para a próxima coisinha. Ah, eu quero utilizar o POU. Então eu venho aqui e coloco POU. Altura ao quadrado. Então vamos lá, vamos testar. Não quero fazer um vezes o outro. Quero utilizar o operador de potência. Aí na hora que eu vou compilar, ele vai fazer o quê? Ei, filho, temos um problema. Você precisa incluir o math.h. Não, peraí. Cadê? Não. Vamos o começo do erro. Declaração implícita de POU. Warning, tipo incompatível. Eu não coloquei o math.h aqui? Não. Então bora lá. Então vamos fazer o que ele está dizendo. Ele está mandando, olha como ele é esperto. Ele está dizendo, olha, você deve incluir, ó, maisinho aqui, o math.h. Então eu vou lá e tudo bem, eu vou fazer o que ele está dizendo. Então eu venho aqui e coloco include math.h. Ok, então compilemos. Ué, ele está dizendo o seguinte: eu achei uma referência não definida para a função POU. Existem duas palavrinhas muito importantes quando você está trabalhando em C, C++, essas linguagens compiladas. É declarar e definir. Declarar é dizer que existe. Definir é te dizer o que é que ela faz, como é que ela funciona. Então, as coisas elas só podem ser declaradas, definidas uma vez, mas podem ser declaradas várias. Quando a gente estiver lá em biblioteca, a gente volta a isso. O que ele está dizendo aqui, resumidamente? Você disse para ele que o POU existia, e você disse bem aqui. Você disse para ele como é que o POU funcionava, assim, quais eram os parâmetros que o POU recebia, tudo bem. Só que você não deu o POU para ele. Esse dar, esse entregar a explicação, a resolução, é no processo de linkagem. É quando o GCC pega o teu código e junta com as várias outras bibliotecas que estão disponíveis. A biblioteca math.h, ela não é uma biblioteca incluída por padrão. Então, quando você dá só o GCC, ele não anexa a biblioteca matemática na hora da execução do código. E aí, quando você tenta executar, vai dar aí. Pessoal, então como é que eu digo que eu quero adicionar a biblioteca matemática? -lm. Adicione a biblioteca matemática. Não apenas não na hora de compilar, mas na hora de linkar, que é a segunda parte, onde você vai colocando pendurada todas as bibliotecas que você precisa. Então, quando você faz isso, você não apenas diz que vai usar o POU, aqui ó, no include, mas você junta a biblioteca matemática para que ela seja encontrada. Tá? No Moodle vocês não precisam fazer isso, porque no Moodle ele já tem tudo isso daqui nos parâmetros de compilação. Então, primeira parte, verifica se ela está sintaticamente correto. Segunda parte, faz o link, pega todas as bibliotecas que eu preciso para encontrar as funções que vão gerar o meu código final. Nesse caso aqui, você precisa incluir o math. Se estiver fazendo no computador, na mão. Se você estiver usando o IDE, o CodeBlocks ou alguma coisa assim, provavelmente ele já vai incluir para você. Então, só para matemática. Se eu estivesse trabalhando com pthread, eu colocaria lpthread. Se eu estivesse fazendo um código que usasse uma biblioteca gráfica, -lsfml2. Se eu estivesse utilizando a biblioteca de áudio, -lf2/áudio. Depende, não. Isso daqui depende do nome da biblioteca. Uma biblioteca, ela pode ser de dois tipos. Ou ela é estática ou ela é dinâmica. Qual a diferença? Quando a biblioteca é estática, ela, na hora que você gera o executável, ela é colocada junto do código. Então você pode pegar o seu código que você compilou e rodar no computador de qualquer pessoa, aquele código compilado, sem precisar do código fonte. Só que
Isso é muito ruim, porque se tudo que eu precisar, se eu colocasse dentro do código-fonte, o que é que ia acontecer? Ele ia ficar gigante. Imagina se todas as bibliotecas que acessam a tua placa de vídeo ou todo o resto dos recursos do teu computador tivesse que ser socado dentro do executável. Se o executável precisar saber de tudo para ele poder funcionar. Então, algumas bibliotecas são estáticas, mas boa parte delas são dinâmicas. Elas têm que ser encontradas, linkadas, inseridas ou instaladas junto com o teu código. Então, por isso que às vezes você vai instalar coisa no Windows e ele começa a puxar um monte de coisa, né? Active, como é o nome? Faz tanto tempo que eu não uso Windows. DirectX e mais um catatal de milhão de outras coisas, tudo baixando as bibliotecas dinâmicas. Porque o desenvolvedor que faz o código, ele faz só o código, sabendo que ele não precisa pegar todas essas bibliotecas do DirectX e botar dentro do código. Ele manda você utilizar e aí ele diz, olha, você vai ter que instalar todas essas bibliotecas do DirectX, porque são bibliotecas dinâmicas, elas não estão indo com o meu código, mas o meu código precisa delas. Então você tem o código e tem as bibliotecas que vão ser linkadas depois. Então vamos ver alguns parâmetros a mais do GCC, tudo bem? Um outro parâmetro do GCC bem interessante, que aí eu vou sempre utilizar daqui para frente, é esse daqui, ó. O meu código objeto vai se chamar IMC. Não vai se chamar mais A.out. O meu código objeto vai se chamar IMC. Então quando eu fizer isso, não, no Linux não existe extensão. É pelo cabeçalho do arquivo, pela informação que está dentro do arquivo, que ele sabe o que é que o arquivo aí faz. Então você não tem .exe, não obrigatoriamente, qualquer coisa pode ser executável, tá? Então pronto, eu não tenho mais o A.out. Qual é o nome do meu executável agora? IMC. Porque na hora que eu fiz a minha compilação, eu disse, olha, o meu arquivo fonte é o imc.c, eu quero adicionar a biblioteca matemática e o meu executável, o meu arquivo de saída vai se chamar IMC. Você não tem um arquivo aí que colocar o nome.exe? Não. Porque quando você compila para o Windows, ele está adaptado à arquitetura do Windows. Se você pegar um exe e colocar aqui e tentar rodar, ele não roda. Se você fizer o exe no Windows 64, ele não vai rodar no Windows 32, não vai rodar no macOS. Então, cada executável ele executa para aquela arquitetura específica. Ok? Porque ele já contém todas as instruções, carregamento de memória e etc. que precisa para aquele sistema operacional. Entendeu? Então, o exe não vai funcionar aqui, você tem que compilar para cá. Mas, professor, e se eu quiser colocar o nome dele como imc.exe? Posso? Pode, mas não tem significado nenhum. Só o nome. Poderia chamar ele de Papaléguas. Ou então de Pégaso. Estou passando a disciplina, porque eu sou o Pégaso. Tudo bem? Vamos continuar aqui nos nossos amigos parâmetros. Entenderam já o que é que esse menos ó faz? Tá. Eu vou fazer na mão. Então, imagina que você criou aqui uma variável que você esqueceu de utilizar. Float, ou então esqueceu de inicializar. Float idade. Não, int idade. Meu código ainda está sintaticamente correto? Sintaticamente está correto? Sintaticamente, segundo as regras de escrita. Não estou falando de lógica ou convenção de boas práticas. Vocês estão vendo algum erro que o compilador vai dizer, olha, isso aqui você não pode fazer. Você não pode criar uma idade, cara. Você não pode criar uma idade. Ele não vai dizer isso. Ok? Você não pode botar o ponto e vírgula depois da idade. Calma. Se eu fizer isso, ele vai reclamar? Vai, porque agora está sintaticamente errado. Sintática é as regras de escrita. Você não pode, por exemplo, no português fazer fome estou com. Isso no português está sintaticamente correto? Fome estou com? Não, você não é o mestre Yoda. Certo? Então, sintática é a regra de escrita, a regra que define
como o código pode ser escrito. Tá? Então, isso aqui tá sintaticamente, é sintático, tô confundindo com semântica, mas tá certo. Sintático. Agora tá certo. Só que de acordo com as nossas convenções de boas práticas, toda variável criada deve ser inicializada. Vamos ver se ele reclama que eu criei uma variável e não estou utilizando. Bora lá? Reclamou? Não. Só que eu posso pedir para ele me avisar de pequenos deslizes. Olha, eu quero todos, todos os warnings, todos os avisos que você tiver para mim. Aí ele vai dizer o quê? Olha, ele vai me dar um pequeno aviso. Qual foi o aviso que ele me deu? Você tem uma variável que você não está usando. Isso é um erro? Não. Isso é só um aviso. Se você não está usando essa variável, será que é porque você esqueceu? Será que é porque é hash de código lixo que pode lhe confundir ou lhe atrapalhar depois? Será que você sequer lembra que ela existe? Então, os warnings, eles são avisos. O nosso objetivo é ter 0 warnings. Porque o warning é um aviso de alguma coisa que pode dar problema. Então, outra coisa que a gente poderia fazer, ó. Vamos imprimir essa variável idade. Printf, %idade, %d, /n. Não. Ok. Estou só criando a idade e mandando imprimir a idade. Estou fazendo alguma coisa errada? Não, eu não posso imprimir. Está sintaticamente correto? Estou fazendo alguma coisa que o compilador vai dizer, você está contra as regras de escrita? Não. Criei uma variável, eu posso criar uma variável, não inicializei, porque eu tenho a liberdade de não inicializar, ele não vai me obrigar a inicializar a variável, e eu estou mandando imprimir o valor da variável, eu posso fazer isso. Então, bora lá. Eu vou tirar o wall. Deu certo? Deu. Vou colocar o wall. Aí ele vai dizer, olha, ele não deu mais o aviso de que eu não estou utilizando a variável. Por quê? Porque eu estou usando para mostrar ela na tela. Só que ele me deu outro aviso. Qual foi? Olha, idade está sendo usado, mas não está inicializado. Você está usando uma variável sem definir o que é que ela deve começar sendo. Então, vamos rodar isso aqui para a gente ver o que acontece. Tudo bem. Um warning não é um erro. O warning não impede que o teu código seja criado, que o teu executável seja criado. Então, eu posso executá-lo. IMC, que é isso? Se eu rodar de novo, o que acontece? Que marmota é essa, mano? Negativa agora? Égua, mano. Então, vamos lá. Por que é que está acontecendo? Quando eu não inicializo a variável, com que valor ela começa? Com o valor que aquele bloco de memória estava quando ele foi solicitado. Então, não sei quem escreveu, quem utilizou, mas quem utilizou não zerou, aquela variável estava ali com aquela informação, eu puxei aquele bloco de memória e entreguei. Olha, está aqui o bloco de memória para você utilizar na idade. Como você não colocou nada dentro, ele estava com a informação última dele. E aí o que acontece? Você está imprimindo lixo. Então, por isso que a gente coloca como prática sempre inicializar as variáveis, porque evita que comece a aparecer um monte de coisa louca, e aí toda vez que você roda o código dá um resultado diferente. Aí eu pergunto assim, está funcionando? Aí você diz, tá, de vez em quando. Não é sempre. Eu não descobri porque é que só funciona quando o senhor não está olhando, professor. Então, todas essas coisas que podem levar a comportamentos
inesperados a gente tem que minimizar. E uma delas é sempre crie variáveis e sempre que você criar uma variável, inicialize. Então vamos... Ela criou uma quantidade lá no Moodle, aí só quando eu colocar isso aí, desse igual a zero, assim, a variável, tava certo, do mesmo jeito. É o que eu estou dizendo. Dá certo, dá certo. Você não precisa fazer assim. Só que fazendo assim, a chance de, conforme os problemas aumentarem, eles não aumentarem para você, é maior. Se você programar errado, vai funcionar tudo direitinho no começo. Mas como você está cheio de mau hábito e vício, as coisas vão ficando mais complicadas e começa, por exemplo, você esquece uma variável lá de inicializar. Começa a dar erro, dá erro, dá erro, dá erro. Por quê? Porque você esqueceu de inicializar. A pessoa, eu nunca vou me esquecer de inicializar. Se não pegar a prática desde o começo, esquece. Entendeu? Então é a hora que nós estamos formando os nossos bons hábitos. Colocar o nome decente na variável, inicializar todas as variáveis, porque se não se tornar a prática no começo, depois que você já está viciado fazendo as coisas erradas, é mais difícil. Identar do jeitinho certo. Tudo bem, pessoal? Vai funcionar da mesma forma se você fizer marmota, mas não é que funciona que você deve continuar fazendo. Tudo bem? Vamos ver o que foi que a gente viu de parâmetro até agora. Esses são os mais importantes, ó. São os que a gente utiliza quase sempre. Pelo menos os que eu vou utilizar. Menos o all. Eu não sei qual é o computador de vocês, ou qual é a máquina que vocês vão estar programando, qual é o sistema operacional, mas para o C, para a linguagem, para cada linguagem, existem uma série de versões daquela linguagem. Tá? Por exemplo, para o C existe a versão de 89, as principais, né? A versão de 99 e a versão de 2011. Então, se você tiver numa máquina nova ou num computador novo, ou então em alguma coisa que não seja o Windows, a tendência é ele já pegar o padrão novo. Se você tiver no Windows, é bem capaz, se for o Deve Ser Mais, ele ainda usar a versão de 89 da linguagem. 1989. Então, se você estiver usando como é? Deve Ser Mais, é? Não. É o nome do nome da IDE que o povo utilizava. Deve ser. Tem umas versões lá, se não for o MinGW, que ele usa a versão antigona. Então, para você forçar que ele utilize uma versão nova, você poderia fazer assim, ó, C99. Vocês não precisam fazer isso, mas quando vocês me virem fazendo, vocês entendem o que é que eu estou querendo dizer nessa linha. Eu estou querendo dizer que eu quero que ele me mostre todos os warnings e que ele utilize a versão do C de 99. Na minha máquina já é padrão, mas talvez se vocês estiverem usando em outra máquina, o Linux do meu pai, que eu uso é o Kurumin, ele instalou na época de 90, ainda funciona, e ele me impede de formatar. Então, por isso que eu tenho que utilizar STD C99. Vocês entendem? Quando tiver dois códigos fontes. Como assim? Só que eu compilar com dois códigos fontes no programa. Não entendi, querido. Quando o programa tiver dois ou mais arquivos fontes para compilar. Tudo bem. Isso é lá na frente, quando a gente está trabalhando com bibliotecas. Entendeu? Se fossem vários arquivos .c, então eu colocaria imc.c, biblioteca.c, auxiliar.c, e aí tudo isso geraria o IMC. Esses três códigos-fonte juntos, eles trabalham juntos para gerar um único código executável. Essa era a pergunta? Tudo bem? Então, isso daqui que eu escrevo agora faz sentido para vocês? Vocês entendem o que cada parâmetro significa, eu escrevendo? Pronto. É isso. Isso é o importante. Para você dizer, meu Deus, o que é aquela parede? Por que é que tem uma parede no código? Qual é o objetivo daquela parede? Isso daqui não é uma parede. Isso significa que eu quero todos os warnings. Todos os warnings. Menos parede. Última partezinha da aula de hoje. Para não ter que ficar escrevendo isso daqui sempre, para todos os códigos que eu faço, sempre, vou utilizar de um recursozinho chamado de make, que é um recursozinho de construção. Para ele, vou criar um arquivo chamado
Makefile. E eu vou dizer que toda vez que eu for construir um código em C, eu quero que ele use, me mostre todos os warnings e use a versão de 99. Então, se eu precisar compilar o IMC agora, para mim basta, deixa eu apagar esses daqui que eu tenho, imc.exe, basta fazer make imc. Ó, ele está dizendo o quê? Que eu não tenho o pool. Então eu quero também colocar a biblioteca matemática. Tá vendo? Olha o comandozinho que ele usou. Ó, cc, que no caso é o gcc, para mim. Quero todos os warnings, porque eu disse que queria todos os warnings. Vou utilizar a versão de 99. E vou utilizar a biblioteca matemática. Quem é o meu código de entrada? imc.c. Quem é o meu código de saída? imc. Minha sugestão, tente fazer isso pelo menos uma vez. Ok? Abre o computador do Linux amanhã e tenta fazer isso só uma vezinha. Tudo bem? Só uma vez. Só para você dizer, beleza. Se eu seguir os passozinhos, eu vou colocar na pasta da aula uma descrição com todos os passos que eu tenho. Cria o arquivo tal, coloca tal coisa, faz tal coisa, bota pelo menos para fazer uma vez. E aí você vai se sentir feliz e seguro. Tudo bem? Ok? Diz. Por que eu não sei de 99? Porque no computador de alguém, ele pode tentar usar o de 89. No meu computador eu sei que ele vai utilizar provavelmente é o de 2011, que é mais novo. Mas como eu estou fazendo o código e mandando o meu código para vocês, eu faço de uma forma que rode em todos os computadores. Então, de 2011 nem sempre roda. Não, funciona também. É porque o 99, o 2011 é pouca coisa de mudança. Ok? Poderia fazer o de 2011. É porque assim, o problema é que existem máquinas Windows. Entendeu? Não, é porque tudo, a implementação das linguagens no Windows sempre demora mais, a mudança dos padrões demora mais. Você dizer que o Dev C++ ou o Turbo C ainda usa a versão de 89 é uma vergonha. Entendeu? A versão de 89 é uma vergonha.